Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, só vitória, que alegria, que satisfação estarmos novamente juntos aí. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, tem muita coisa boa nos esperando no dia de hoje. Vamos lá? Maravilha! Família cristã é um tema lindo nesse trimestre, muita prática, muito aconselhamento e aí muita coisa boa, só vitória. E estamos na 7ª lição, e a 7ª lição é José, sabedoria, fidelidade e administração em tempos de crise. Rapaz, parece que isso daqui é algo atual, hein? Em tempo de crise, Jesus amado, Deus vai nos ajudar, é bênção. Vamos lá, meus irmãos, para o nosso texto áureo da Escola Bíblica Dominical, que se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo 33 e 34, que vai dizer assim: Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Olha só, já dá vontade de entrar já no versículo, mas eu não posso, não vou atropelar a aula aí, que tem coisa boa e maneira organizada, só vitória. Pega a sua Bíblia com alegria. Essa é a Escola Bíblica Dominical, então é bíblica, então tem Bíblia. Gênesis, capítulo de número 41, versículo 25 até o 37, na leitura bíblica, que diz assim: Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó: As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e as feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, e mostrou a Faraó: Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. Porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto,
Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Tem coisa boa aí, meus irmãos. Vamos lá para o nosso famoso roteiro. Introdução, desenvolvimento, conclusão. No desenvolvimento, 3 tópicos. Boa administração, 2 pontos. Planejamento, economia e prudência. 2, pais prudentes, casa edificada. 3, filhos conscientes em todo mundo consumista, em um mundo consumista. Vamos lá para a introdução, vamos ver o que o comentarista colocou. Ele diz assim: nesta lição, retornaremos à história do sábio patriarca José, para compreendermos que prosperidade financeira não depende apenas de recursos materiais, mas sobretudo de caráter, fidelidade a Deus e boa administração. Vemos que o filho de Jacó, mesmo passando por injustiça, se manteve fiel a Deus, que exaltou a posição de administrador do Egito, sendo responsável por planejar, economizar e distribuir recursos em tempos de abundância e escassez. Deus foi com ele, e o Egito se tornou um manancial para as nações ao redor, pois para a conservação da vida José foi constituído. E aí, irmão Danielzinho, onde está isso daí? Gênesis capítulo 45, versículo 5, que vai dizer assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Olha só, coisa linda, hein, minha gente? Melhor do que novela, melhor do que série, né? Não, melhor do que Netflix, minha gente, tem muita coisa boa aqui. Coisa de verdade, aconteceu de verdade e Deus está nos instruindo no dia de hoje. Vamos lá então, primeiro tópico aí do desenvolvimento, boa administração. 2 pontos, planejamento, economia e prudência. Ao olharmos para a história de José como governador do Egito, vemos que o seu êxito na administração repousou na correta interpretação e compreensão do sonho de Faraó, que lhe foi revelado por Deus. Seu planejamento não consistiu em um conjunto de ações aleatórias, nem em decisões lançadas à sorte, mas foi fruto de discernimento espiritual e de sabedoria. José sabia que planejar é agir com responsabilidade, mas, sobretudo, reconhecer que os recursos vêm do Senhor e devem ser utilizados com propósito, evitando decisões impulsivas que possam gerar desperdício, escassez e prejuízo. Já já vamos entrar nos versículos aqui. Vamos lá, minha gente. Quem está viciado aí no Mercado Livre, OLX, Shopee, Shein, tem tanta coisa aí, né? Não? Ô, minha gente, às vezes a gente vai comprar coisa que não precisa, né, irmãs? Ó vitória, ó glória, ó Jesus amado. Tem coisa aí que a gente não precisa e a gente vai comprar. E os homens? A mesma coisa também, não é só as irmãs não, né? Às vezes a espada, a gente só quer da espadada das irmãs, nada, às vezes a gente também. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vai para a praça, eu vou com a flor, eu falo para vocês, vamos levar as criançadas. A gente precisa comprar fralda, precisa comprar leite, precisa comprar as vitaminas, e vamos lá. E a gente vai. E a gente vai, passeia, toma um sorvetinho,
Rapaz, tô com sorvetinho, docinho, gostosinho, já vai na irmã da pipoca, né? Só vitória, aquela pipoca abençoada, só vitória dos irmãos lá no meio da praça, e já come pipoca com queijinho. Daí depois fala, puxa vida, vamos comprar um brinquedinho para as criançadas? Vai na outra loja, olha, quase que eu falo o nome da loja, é fazer a propaganda aqui, da pipoca da irmã Marisa. É só Vitória, vai da loja, não é de crente, então a gente não faz propaganda, só Vitória. A gente vai na loja de brinquedo, vai lá, fala, não, vou comprar pra Liane aqui, ó o Ian, se comprou pra um, tem que comprar pra outro. Vamos comprar um carrinho pra ele também, compra um carrinho pra ele. Rapaz, que fome, vou comer um salgadinho? Vai ali, já come um salgadinho, toma um suquinho, guaranazinho. E depois, Danielzinho, depois vamos embora. A gente vai embora. Daí chega em casa. Cadê a fralda? Cadê o leite? Cadê a vitamina? A gente esqueceu. E a gente comprou o que não precisava. Tá cheio de brinquedo. Não, tá cheio de coisa para brincar. Compramos o que não era para comprar. E aquilo que era para comprar, a gente não comprou. E aí, meu Danielzinho? É falta de sabedoria? Pior que é, meus irmãos. Às vezes a gente tem que fazer o quê? Organizar, planejar. Coloca nota no celular lá, nota no papelzinho. Eu gosto de papelzinho, sou da moda antiga ainda. Agora nota no bloquinho, nota no bloquinho lá, o que eu tenho que fazer? Só vitória. E daí anota, fiz isso, tica. Vai cortando ali. E a Deus vai dar vitória, vai abençoar. Agora pra gente aí, o casado. Tudo é conversa. Só o homem trabalha? O homem chama a esposa. Se as crianças entendem matemática, chama as criançadas também. Ganhamos isso daqui por mês. Ó. Vamos tirar o dízimo, a 10ª parte, é mandamento de Deus. Se tem o coração voltado para a obra mesmo ali, vamos tirar também para missões. Tira para missões ali. E o restante, isso daqui vai ser para comer, isso daqui vai ser para beber, isso daqui vai ser para o plano de saúde, isso daqui vai ser para tal coisa. E também a gente precisa de uma poupança. Por quê? Porque se alguém ficar doente, a gente precisa ter aí um dinheirinho guardado. É o dinheirinho que põe, esquece dele, deixa lá render. Bom, Danielzinho, poupança não rende nada praticamente. Coloque alguma coisa, né? Tesouro Direto, IPCA, aí tá cheio de investimento aí, mas faz investimento seguro, para não perder dinheiro, tá joia? Faz algo aí que seja mais garantido. Garantido é só o Jesus da causa, não, mas vamos lá, vai ter que guardar dinheiro, minha gente. Guarda dinheiro, tá joia? Vou guardar 70%, não faz isso. Não faz isso, pelo amor de Deus. Vai guardar 70%, daí não vai ter dinheiro para passear com a família, que é obra de Deus. Não vai ter dinheiro para comprar roupa para você, para sua esposa, para as crianças. E aí? A vida passa, você morre. Olha só, minha gente. Você morre, a esposa fica viúva, com uma pensão. Tudo aquilo que não comprou com você, porque o senhor... fechou a mão, vai comprar, irmão, é só vitória. Isso porque ela está viúva, pode casar com outro, e o outro vai aproveitar a casa que você construiu junto com ela, mas o outro que vai aproveitar mais, né, vai aproveitar o carro que você tem tanto carinho por ele. Então larga a mão disso daí. Tem que economizar? Tem que poupar? Tem que poupar, mas não é uma parte grande não, é uma parte de segurança. Bom, Danielzinho, não tem casa própria ainda. Economiza para que tenha um planejamento para comprar sua casa própria. Mas não seja, vou falar aquela palavra aí que se fala por aí, burrinha, né? Não seja mão fechada não. Por quê? Você vai morrer e o outro é que vai aproveitar. Essa que é a verdade. Então aproveite com sua família, sua vitória. Escola Bíblica Dominical, sabedoria, né? Vamos aí ter bom equilíbrio em tudo aí, nada demasiado. Vamos lá. Gênesis capítulo 41, versículo 48, 49, que diz assim: e ajuntou todo o mantimento, que é a 5ª parte, dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia. Olha só, 5ª parte. Pega 100%, divide por 5.
20%. Joinha, pessoal? 20 vezes 5, 100, então é 20% que ele guardou. Dá para guardar 20%? Guarda, porque vai ter momento que vai precisar. Aqui, Deus já tinha falado, 7 anos de bonança, porque depois vai vir 7 anos aí que não vai ter bonança, vai apertar. E daí, Deus vai usar disso daí, escape. Minha gente, até dinheiro envolve as coisas de Deus. Deus usou isso daqui como escape. Isso daqui é a respeito de dinheiro, coisa material. Trigo, você comprava e vendia, comercializava. Dinheiro. Vamos lá? Gênesis capítulo 41, versículo 53 ao 57, dizendo sobre isso daí. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, havia trigo. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios. Olha só, passou a vender. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Olha só, quem guarda tem. Resumindo, frase pequena e forte: quem guarda tem. Guardou, precisou, tem guardado e utilizou. E utilizou para quê? Para fazer o negócio multiplicar, para gerar riqueza. Precisou e vendeu. Olha só, vendeu e ali foi gerando riquezas. Isso daí é administração. Vamos lá. Administrar com sabedoria é ter a plena consciência de que economizar não significa avareza. Olha aí a mão fechada, né? Não, aperta o sorrisal, atravessa aí o rio, o sorrisal está inteirão. Cuidado, só vitória. Mas um ato de prudência, responsabilidade e visão para além do presente. A boa administração dos recursos revela a fidelidade a Deus. Pois quando cuidamos com excelência do que Ele nos confia, sejam bens materiais, tempo ou talentos, glorificamos ao Senhor e abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Uma administração sábia transforma recursos em instrumentos de vida, provisão e testemunho, mostrando que tudo deve ser feito para a honra de Deus. Tudo para a glória de Deus. Olha só, finanças, o casal tem que conversar. A gente precisa disso. E quando os dois trabalham? Daí o salário dos dois tornar-se-ão uma só carne. Olha só, tornar-se-ão um só. Aí, minha gente, só vitória, sabedoria. Aí, ó. Ah, não, Danielzinho, o que é meu e não é do meu marido. Ah, negativo. Não, o que é meu não é dela. Negativo. Tornar-se-ão um só. Um ganha, outro ganha. Tornou um só, é um salário só. Põe na mesa, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos orar, vamos pedir sabedoria e Deus vai abençoar. Só vitória. Ah, meu Danielzinho, ela ganha mais do que eu. Se a mulher ganha mais, ela que manda? Jesus amado, cutucando a vara, cutucando a onça com vara curta. Não é? Tá cutucando. Oh, Jesus, só vitória. E aí, a mulher ganha mais, é ela que manda? Não pode ser isso. Quem manda na casa? Jesus de Nazaré. Oh, glória, só vitória. Não é? E ambos, juntos. É bênção de Deus, só vitória. Igual o pessoal fala: Danielzinho, a última palavra é do homem. Sim, senhora. Não, os dois juntos, pessoal, só vitória. Cada um tem uma função. É bênção de Deus. A mulher é disjuntora e o homem tem a função de conduzir a família a Deus, de administrar e tudo mais. Mas a mulher, já vi muita mulher mais sábia do que o homem. Olha, sabedoria fora do normal. E a gente? Tem que ser humilde, nós homens, temos que ser humildes para considerar
poxa, minha esposa, ela tem uma sabedoria melhor do que a minha, então vou deixar tal coisa na mão dela e Deus vai prosperar e vai ser bênção e bênção do céu. Maravilha? Vamos lá, meus irmãos, olha a lição. Teve uma lição que falou sobre pacificar. Vou pacificar aí e é bênção do céu. Os dois é um salário só vitória. Vamos lá! Abre a sua Bíblia com alegria. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só, pessoal, o despenseiro é aquele que cuida bem. E aqui vai falar também a respeito de nós honrarmos ao Senhor com a nossa fazenda. É o dízimo, é a oferta. Dízimo, oferta não vai para pastor, não vai para a igreja. Isso daí tem algo sobrenatural, nós entregamos para Deus. Deus entrega para o Senhor o dízimo. Aqui não é meu, é do Senhor. Receba como adoração, receba como louvor. Entregou na salva, meu irmão. Isso daí é feito com alegria, isso daí tem que receber lá no céu primeiro. Bom, Danielzinho, então quer dizer que a moeda sobe? Não estou falando isso. Eu estou falando de dar de coração, e Deus recebe isso daí. E quando a igreja recebe o dinheiro? É mais do que o dinheiro, são resultados de adoração do povo. O povo está adorando a Deus, e esse resultado dessa adoração chega até a igreja, e com sabedoria, com temor, vai administrando. Vamos reformar a congregação tal, vamos trocar tais bancos, preciso trocar o teto da congregação, lá não sei aonde, e assim vai indo, e Deus vai abençoando. E tudo para a glória do Senhor. Opa, Danielzinho para a glória do Senhor? Rapaz do céu, eu quero chegar com aquele tênis importado. Só vitória, e olhar para o tênis do outro e falar: o senhor não é importado. Meu irmão, se você tiver isso no coração, para ser snob, é passageiro. É passageiro. É bobeira. Você, eu, ninguém é melhor do que ninguém por aquilo que nós vestimos, por aquilo que nós ganhamos, pelo nosso salário, pelo ao contrário. Todos nós somos iguais, somos servos do Senhor, e tudo é para a glória dele. Maravilha? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos lá, ô Danielzinho, só vitória. Dinheiro às vezes é tocar onde dói, não é? Vamos lá. Assim como José armazenou nos anos de fartura para suprir os tempos de necessidade, somos chamados a desfrutar dos períodos de abundância com equilíbrio e visão. A administração responsável dos recursos nos prepara para momentos difíceis e nos permite continuar cumprindo nossa missão, mesmo em meio às diversidades. Nesse sentido, vemos que nas palavras bíblicas, Provérbios, capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Rapaz, teve um dia que eu cheguei no serviço, e daí cheguei bem cedo e tinha que esperar para dar o horário para poder entrar, que estava fechado. E daí eu sentei no banco e tinha um formigueiro. Daí eu lembrei desse versículo, falei assim: eu vou observar a formiga. E tudo organizado, tudo organizadinho, um atrás da outra, certinho. Uma está lá em cima da árvore, cortando a folhinha, uma só corta. A outra pega, vai carregando e vai no buraquinho certinho. Parece que algumas estão fazendo segurança das outras, não é? E ali tudo trabalhando para o bem comum. Olha só, a primeira lição, aqui está falando para não ser preguiçoso, né? A segunda, que é para trabalhar, só vitória. Alguém que planta vai colher. E se plantar nada, vai colher nada. É a lei da semeadura. Isso daí é o quê? É deixado por Deus. Então, assim como a formiga, ela trabalha, e ela trabalha bastante. Quando ela precisa,
ela está dentro da casinha dela, tem alimento dela, tudo certinho, tudo legalzinho. Por quê? Porque no tempo bom, ela foi trabalhar. E no tempo ruim, ela tem o que comer. Por quê? Porque ela trabalhou. É bênção de Deus, só vitória. E o comentarista vai dizer: repousam ensinos que vão além da diligência no trabalho, mas também apontam para a sabedoria, a responsabilidade e um olhar adiante. Uma visão que se fundamenta na prudência, pois os tempos difíceis virão, e a sabedoria está em estarmos preparados para enfrentá-los. Olha só, poupança, meus irmãos, guarda, nem que se for 20% aí, guarda os 20%, que uma hora vai precisar, e o tempo que nós estamos é tempo de crise. Crise econômica, crise política, crise, Jesus amado, judiciária, crise moral, mas Jesus vai proteger, vai dar vitória usando a cada um de nós com sabedoria. Maravilha? Provérbios 21, versículo 5, que vai dizer: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Que isso quer dizer? Ganhou, gastou, ganhou, gastou, ganhou, gastou. Vou no shopping, ganhei, vou no shopping. Vai no shopping e volta vazio. Oh, meus irmãos, é tudo planejado. Tenha o dinheiro certinho, conversa com a esposa. Aí, o que nós vamos gastar? De nós estarmos aí em até mesmo de estarmos comendo um lanchinho, comendo uma pizza. Isso faz parte de estarmos viajando. Isso daí é obra de Deus. Família é obra de Deus. E os solteiros aí, os jovens têm que ter uma administração maior ainda. Por quê? Porque ganha menos. Só vitória. Solteiro, a maioria de solteiro ganha menos. Tem que administrar mais ainda, poupar mais ainda. Se mora com o pai e mãe, tem água, tem luz, tem internet, tem roupa, tá tranquilo. Dá para poupar bastante. Por quê? Quando for casar, já vai ter já a poupança ali para dar entrada na casa, ou já comprar a casa à vista. Ô glória, receba aí os jovens aí, e é bênção do céu. O mundo Danielzinho quer queimar tudo em hambúrguer e pizza, que o mundo acaba em pizza e hambúrguer. Não, primeiro que você vai se matar de gordura no sangue, e o segundo, entrou, saiu, você vai ficar com nada. Vamos ter sabedoria e é só vitória. Provérbios 22, e o versículo 3, que diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Que isso quer dizer? Sabedoria. O negócio tem aí mensagem que vai piorar, então vamos poupar e Deus vai dar vitória. Maravilha? Segundo tópico do desenvolvimento, tá muito gostosa essa lição. Pais prudentes, casa edificada. A boa administração dos recursos de um lar começa com os pais, porque são eles que estabelecem os princípios, as prioridades e o exemplo diário na família. Gerir bem, ou administrar bem, gerir bem os recursos no ambiente familiar é mais do que suprir necessidades imediatas, mas é também ensinar, por meio das atitudes, que cada recurso recebido deve ser usado com cautela, gratidão e propósito. Nesse aspecto, o exemplo de José é eloquente. O sacerdote do lar não age por uma visão umbilical e egoísta, pensando somente assim. Nem se deve levar pelo imediatismo, mas planeja, organiza e usa seus recursos com prudência, garantindo segurança e provisão para a sua família. Como está escrito? Provérbios 21 e o versículo 20. Provérbios está cheio de versículos assim, é bênção do céu, com muita sabedoria. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. O comentarista dizendo: sua sabedoria se manifesta na capacidade de se preparar para o futuro, controlar os gastos e investir no que realmente importa, construindo uma base sólida para todos ao seu
redor. Jesus amado, parece que está faltando isso, né? Ai, Jesus, parece que está faltando isso no país, né? Meu Deus do céu, controlar, administrar, planejar, mas que Deus abençoe o nosso país, as autoridades, para estarem planejando, guardando, né? E que Deus abençoe. Mas a nossa casa, a gente não manda no país, a gente não manda aí nos governos, mas em casa a gente consegue isso daí. Os nossos filhos serão muitas vezes o que nós somos. Se a gente é descontrolado, eles vão aprender. Já viu criança que fala palavrão? Pode ver. Na casa, o pai fala palavrão, a mãe fala palavrão, a criança fala palavrão. Por quê? Ele aprendeu isso na casa dele. A mesma coisa para as coisas boas. Se ele vê que aquilo que é do dinheiro é administrado, aquilo que é a respeito de ganho é colocado como algo planejado e é chamado, olha só, eu chamo a Flor lá em casa, falo para vocês, ganhamos tanto, e como que a gente vai administrar? Vamos fazer isso daqui, o que você acha? Daí ela pega e vai falando, e ali a gente vai montando a nossa organização, juntos, e é bênção do céu. Quando a Niane e o Ian crescerem e tiver entendimento de matemática, eu vou chamar eles lá. Falei assim, vem cá, garotada. A mesada sua é essa daqui, ó. Essa daqui também gastou, já era. Não adianta chorar. Gastou, adeus. Entrega o dízimo para o devorador não pegar. Malaquias 3:10. Toma cuidado. E aí a gente vai o quê? Vai ensinando na prática. E na prática o negócio é bem melhor. Vamos lá para os versículos. Provérbios está cheio de aconselhamento bons. Provérbios 13, versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento, vai crescer. Provérbios 21, versículo 5. Os pensamentos do dirigente, que administra, tende à abundância, mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Gastou tudo, tá nem querendo planejar, tá com pressa de gastar. Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Vai construir. Vai dar quantos? Vananãozinho, que vai dar uns 250 mil. Vai ter o dinheiro? Por quê? Porque vai começar e depois vai deixar, vai chover, vai dar sol, deixou a obra pela metade, vai deteriorar a obra, vai ter prejuízo. Depois, quando tiver dinheiro para terminar de construir, quando vai terminar de construir, vai ter que refazer várias coisas, porque foi destruída por causa do tempo que passou. Então, tudo é um planejamento. E isso daí vem de Deus, minha gente. Organização. O céu é organizado e o nome de Deus é glorificado. Só vitória. Vamos lá? Sob essa mesma perspectiva, as escrituras afirmam, Provérbios 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. E é verdade, pessoal, também o homem tolo, né? Os dois, se não souber controlar, é um saquinho furado, olha só, é um bolso furado, dinheiro mal entra, já sai. Já viu, a gente lá no serviço, fala, rapaz, hoje é o dia do pagamento, só vitória. E o outro fala, é mesmo, Danielzinho, já entrou e já saiu. Ah, Jesus amado, não deu nem para comprar uma Coca-Colinha, nada, uma Coca, nada. Você não dá nem para tomar uma Coca-Cola direito. Faz Jesus amado, nem tem que fazer bico daqui, bico de lá, e a vida tá passando. Tudo é administrar. Ganha um salário, gasta lembrando daquilo que você tem. Não gaste a mais, o certo é gastar até a menos, por causa da poupança. Meus irmãos, se ganha 20 mil, olha, só vitória, não, salarião, Jesus amado, vai ter bastante dinheiro. Irmão Danielzinho, eu ganho um salário aí, que é um salário mínimo, 1.500 e pouco. É nesse salário que Deus vai te abençoar. Vou parar um pouquinho para a gente conversar aqui, olha só, algo que eu fico
surpreso, eu acho que é surpreso, de boca aberta. Aqui na igreja já vi família, ganha um salário, tiveram 4 filhos, eles têm casa própria. Olha só, tem gente que ganha 20 mil, não tem casa própria. Eles têm carro próprio, e é carro bom. Os filhos cresceram com saúde, Deus abençoou. Não tinha plano de saúde. Os filhos estudaram, Deus abriu porta, Deus abriu bolsa escolar, bolsa de faculdade. Se formaram, Deus abençoou no emprego, no serviço. E Deus, assim, Jesus amado, um salário mínimo, com sabedoria, sendo usado ali com prudência. Deus abençoou. E eles têm muito mais do que muita gente que ganha 10 vezes do que eles ganham. Quem faz isso daí? É Deus, pede sabedoria. Fala, Deus, me ajuda a controlar o coração aqui, a respeito dos gastos. Me ajuda a administrar. E Deus vai te ajudar. E receba a administração e controla o coração, controla o bolso. Só vitória, vamos lá! E o comentarista vai dizer, trata-se de uma edificação alicerçada em discernimento, amor e dedicação, que se estende a todos os aspectos do lar, pois sendo a mulher a gestora imediata do lar, cabe-lhe o papel fundamental da administração dos recursos domésticos, devendo exercê-lo com responsabilidade, economia e prudência. Sua influência é determinante na construção de um ambiente saudável, seguro e próspero, pois cada gesto de cuidado se transforma em um fundamento eficaz que sustenta toda a sua casa. Provérbios, capítulo 31, versículo 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. É a mulher sábia, é a mulher que edifica. Edificar é construir ali a sua casa. É bênção do céu. Tem mulher que administra muito bem. Olha só o que o comentarista vai dizer. Assim, o casal deve caminhar lado a lado, cada um cumprindo o seu papel com responsabilidades. Pais prudentes pensam adiante, não se deixam seduzir pela ilusão do consumismo. Oh, meu Deus, esse mundo consumista é grande. Olha só, vem aqui, por gentileza, só vitória. Já percebeu o negócio? Rapaz, eu fico olhando e falo, pessoal, é esperto demais. Você entra na loja, às vezes loja que vende tudo. Vende televisão, vende chocolate, vende roupa, vende tudo. Na hora de pagar, você vai entrar na fila. Antigamente, eu estou com 41 anos, antigamente, eu sei um pouquinho do antigamente, né? Você ia na fila do caixa, já era, pagou ali, vai embora e é tranquilo. Agora não. Para você entrar na fila do caixa, é um zigue-zague que eles fizeram. Observa, pessoal, o mundo consumista. E nesse zigue-zague aí, tem prateleira do seu lado direito, do lado esquerdo, vai ter chocolate de tudo quanto é jeito, vai ter bala de tudo quanto é jeito, vai ter guloseimas de tudo quanto é jeito, vai ter sorvete, e vai ter um monte de coisa ali. E é o corredor da tentação. O pessoal está muito esperto, minha gente. O mundo do consumismo já pensou, vamos fazer um corredor da tentação antes do cliente chegar no caixa, porque ele vai pegar alguma coisa ali. E ali a gente vai vender mais. E a gente vai consumindo mais. E o corredor da tentação, você entra no corredor da tentação, vai fazer zigue-zague, passa por um monte de coisa gostosa ali, e você tem que estar firme para o quê? Para não pegar aquilo que não era nem para comprar. Né, e acabar comprando, gastando dinheiro a mais, no qual não precisaria. Já parou para observar? É o mundo de hoje. Vamos lá, minha gente. Pais prudentes aqui falando que ele pensa adiante. E o comentarista vai dizer a respeito aí, não há sabedoria em ser pródigo.
nem inteligência em dissipar recursos que poderiam fortalecer o lar e o futuro da família. Ao contrário, a verdadeira sabedoria se revela na disciplina, no planejamento e na capacidade de transformar cada escolha financeira em um alicerce de segurança, estabilidade e prosperidade para todos que dependem de nós. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Que tesouro que é esse, meu Danielzinho? Sabedoria. Sabedoria. Não é só vitória. Eu tô para criar aí, já era para ter criado já uma poupancinha para cada um. Uma para a Briane e uma para o Ian. Poupança. Porque quando eles precisarem, na hora de fazer uma faculdade, na hora de pagar uma mensalidade, algum curso, eles vão ter. Então, poupança. Meu Danielzinho, tá difícil de poupar. Corta algumas coisas aí que são supérfluas. Meu Danielzinho, olha, tá arrebentando, o combustível tá alto. Tá alto mesmo. Mas você tá indo onde você precisa ir mesmo de carro? Será que não dá para ir de bike no serviço? Ó, já vai queimando a gordurinha, já vai fazendo aí o exercício da semana. E é bênção do céu, pessoal. Só vitória. Às vezes a gente vai em algum lugar que é desnecessário, a gente está queimando. O certo é o combustível está baratinho, né? Não, a gente tem combustível no país, mas como não está, então vamos usar de sabedoria. E Deus vai abençoar cada vez mais. E vamos aí poupar também para os nossos filhos. Deus há de dar vitória e condições para isso daí. Maravilha? E por fim, Provérbios 24, versículo 3 ao 4, que diz assim: com sabedoria se edifica, constrói a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, os quartos, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Ó, é poético. Está falando a respeito aí da sabedoria. É algo louvável, é algo abençoado e não é algo pesado não. E aí, meus irmãos, o último tópico, minha gente: filhos conscientes e um mundo consumista, pessoal. Olha só, quando fala em filhos aí, a gente já lembra de um negócio que se gasta muito. E vamos lá, vamos entrar, vamos ver o que o comentarista disse. O texto bíblico acima, que traduz a responsabilidade dos pais para com os filhos, embora incerto em um contexto particular e espiritual, dirigido pelo apóstolo Paulo à igreja da Acaia, expressa um princípio, uma verdade que se aplica amplamente em muitos cenários da vida familiar. O ato de entesourar não se limita a dimensões espirituais e morais, mas abrange também os investimentos emocionais, educacionais e financeiros. Pais prudentes ensinam os filhos o valor da boa administração e da previdência, preparando-os para enfrentar os desafios da vida com maturidade e discernimento. Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Olha só, pessoal, vamos lá, minha gente. A respeito aí, minha gente, de dinheiro, não estamos no céu. Mondanelzinho, estou no céu? Tá não, dá um beliscão aí, só vitória. Belisca a si mesmo, a irmã belisca e o marido dá um beliscão de carinho, tá bom? Na esposa aí, só vitória. Estamos na terra, pessoal. Precisamos de dinheiro, tá joia? O dinheiro não é para ser adorado, o problema é a adoração ao dinheiro. Não é para ser adorado, nós adoramos somente a Deus. O dinheiro é para nos servir. Mas para nos servir a gente precisa ter, não é? E como é que se tem? Trabalhando, suando, ralando, só vitória, é bênção. E a gente está com um terreninho ali, às vezes não dá para pagar o servente e eu vou lá. Só vitória, a mão está com calo, é bênção. Mas toda vez que eu estou cansado, dando enxadada lá, sabe de quem que eu lembro? Lembro da Niane e lembro do Ian. Faz isso daqui, eu estou fazendo para eles. E vai com, daí parece que dá um gás, dá um ânimo, né? E ali vai, e é bênção de Deus. Por quê? Porque um dia a gente vai passar e vai ficar com eles mesmo. A gente vai embora, vai ficar com eles.
Agora, só coisa material? Não. Também nós precisamos deixar o quê? Conhecimento. Conhecimento. Junta dinheiro para pagar um curso para o seu filho, ou você mesmo ajudá-lo ali em conhecimento, para que ele venha ter um emprego, uma profissão abençoada, e Deus vai abençoar. Cai aqui entre nós aqui, nós que somos casados. Já vi separação de casais da igreja por causa do dinheiro. Vamos casar pela fé. Aqui, casar pela fé, não, tem que ter um planejamento. Tem um planejamento, o homem trabalhar, a mulher podendo trabalhar, trabalha também podendo trabalhar, tá joia? Se for necessário trabalhar, também trabalha, e os dois vão juntos. Mondãozinho, não é necessário minha esposa trabalhar, tudo bem, fica ali na casa, que rapaz, a casa dá muito mais trabalho do que o emprego, tá joia? A casa dá muito mais trabalho. Deixa, irmãs, faz o teste aí, irmãs. Deixa o homem sozinho um dia na casa. Fala para ele, ó, faz aí o serviço do dia a dia. Lavar, passar, cozinhar, limpar a casa. Chega no final do dia, o homem está quebrado. Não, por quê? Porque não é fácil, não. Mas os dois juntos, é bênção de Deus. E é bênção de Deus para os filhos. Maravilha? Se o bonitão do seu filho já dá para limpar uma louça, põe para limpar uma louça aí. Não quer limpar a louça, Danielzinho? Põe de castigo. Tem que limpar a louça. Olha os jovens aí, ó. Jovens já sabem já arrumar a cama, pelo amor de Deus. Já sabe passar um paninho, já sabe limpar o banheiro. Então os jovens também trabalhar em casa, também trabalhar aí na rua, trabalhando em empresa, em concurso, e Deus vai dar vitória. Vamos lá, e o comentarista vai dizendo, nesta seara, é importante que os filhos compreendam que os recursos do lar são limitados e que cada decisão financeira impacta a todos. É verdade. Entender a situação financeira da família não significa carregar preocupações que não lhes cabem, mas aprender responsabilidade, gratidão e equilíbrio. O perfeito entendimento ensina que nem todo desejo precisa ser imediatamente atendido, pois há diferença entre necessidade e vontade. Aprender essa distinção desde a tenra idade contribui para formar adultos mais conscientes, prudentes e preparados para a vida. Eu lembro que tinha um culto à tarde numa certa igreja. Só aqui do nosso ministério eu estou 27 anos. E daí eu lembro que tinha culto à tarde numa certa congregação. E eu ia, era novinho, só Vitória. Tinha o quê? Os meus 14 anos de idade. E daí pegava e falava lá, o pastor falando, falava assim, olha, creia que Deus vai abençoar, coloca seu pedido aqui no papelzinho, que Deus vai fazer aí, milagre. E daí o que eu fiz? Toda vez eu vinha e voltava de bicicleta. E tinha uma concessionária e uma Ferrari linda, amarela, que ficava na porta. E sempre ali, a loja colocava na porta. E eu passava, falava, Jesus amado, que Ferrari bonita. E aí no culto à tarde, era uma vez por semana, que era quarta-feira à tarde, eu passava a olhar o Ferrari, voltava a olhar o Ferrari, passava a olhar o Ferrari, voltava a olhar o Ferrari, 14 anos. Eu vou colocar essa Ferrari no pedido de oração. O pastor falou, olha, Deus faz aquilo aí que seja impossível acontecer. Pronto, eu quero a Ferrari. Eu escrevi, meus irmãos, no papelzinho de oração. Jesus, eu quero comprar a Ferrari. Dobrei certinho, coloquei e fiquei na campanha, no propósito, até terminar. Terminou e não conseguia a Ferrari. Eu falei, Jesus amado, por que não conseguia a Ferrari? E daí eu fiquei pensando um dia, porque ele furou o pneu da bicicleta, eu fui a pé. Daí quando a gente vai a pé, a gente vai até mais tranquilo, vai conversando com Deus. E daí eu passei perto da Ferrari, olhei, falei, poxa, tem 14 anos. Se Deus desse condição de comprar, desse dinheiro, nem que se chovesse dinheiro, Deus desse dinheiro para mim. Eu não tenho idade para ter carteira para dirigir a Ferrari. Eu também não tenho dinheiro nem para comprar gasolina. Calma aí.
Então, se Deus desse para mim, eu não ia fazer nada com a Ferrari, porque eu não tenho idade para ter habilitação e não tenho dinheiro nem sequer para pagar IPVA e nem pagar gasolina. Então, graças a Deus que Deus nem me deu. Olha só, pessoal. Isso daí era o pensamento meu de adolescente. E qual que era o pensamento? Fora de época. Totalmente fora de época. Por quê? Porque a época que precisar de carro é agora, com família, com filhos e tudo mais. E é Ferrari, Danielzinho, não é Ferrari não. Nem gosto mais de Ferrari, não acho a Ferrari tão mais bonita como antes. É outro carro e Deus tem abençoado. Cada coisa no seu tempo. Maravilha, meus irmãos, vamos lá, isso precisamos ensinar para os filhos. E os jovens, acalma o coração, cada coisa no seu tempo. Para finalizar, 1 João, irmão Danielzinho, tem quantos João? Tem vários João, mas quando fala 1 João, é a primeira carta que João escreveu. Maravilha? 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Conclusão, finalizando aí, na lição de hoje, partimos da bela história de José. Melhor do que novela, hein, minha gente? Para compreender os pilares de uma boa administração sobre a graça de Deus, aprendendo que gerir ou administrar recursos com planejamento, economia e prudência revela fidelidade ao Todo-Poderoso, pois quando cuidamos com excelência daquilo que Ele nos confia, glorificamos ao Senhor e nos tornamos mananciais de bênção para que os que estão ao nosso redor. Vimos ainda que a boa administração no lar não é uma responsabilidade isolada, mas um compromisso compartilhado entre pais e filhos. Visto que a família é a primeira escola, cabe aos pais, por meio do exemplo e do ensino, formar filhos conscientes na administração dos recursos, erigindo gerações maduras e tementes a Deus, capazes de enfrentar os desafios da vida com discernimento e fidelidade. Que Deus abençoe você espiritualmente, materialmente, emocionalmente e financeiramente. Danielzinho, o que passamos? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Desenvolvimento, boa administração, planejamento, economia e prudência. Segundo, pais prudentes, casa edificada. E por fim, filhos conscientes e um mundo consumista. Maravilha do céu, que alegria estarmos juntos. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até a próxima aula. É um prazer nós estarmos aqui todos juntinhos. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil.
não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.